Boa noite. Estamos iniciando a segunda live para tratar as ações para a retomada econômica, com os temas Plano de Mitigação e Garantia de Crédito. Para coordenar os trabalhos, o secretário da Fazenda e Desenvolvimento Econômico, Luciano Melo. Uma boa noite a todos que nos assistem nesse instante. A primeira live, o tema foi linhas de crédito e contamos com a presença, com a parceria do Badesul, BRDE, RS Garante e também com a presença do secretário de Desenvolvimento Econômico do Estado, senhor Edson Brum. A live de hoje, nós teremos como pautas principais plano de mitigação e também garantia de crédito. Quero aqui saudar desde já a participação virtual do deputado federal, senhor Márcio Biolk, assim como diretor executivo do RS Garante, senhor Marcelo de Lima, presidente da Associação Comercial e Industrial de Canela, senhor Lucas Dias, e está presente aqui no estúdio o senhor Luiz Fernando Volkswagen, gerente do Sicredi de Canela, assim como representando o Sebrae, a senhora Sheila da Rosa, analista de relacionamento com o cliente, e César Samuel do Nascimento, gerente regional do Sebrae. A pandemia causou uma grande crise, um estrago irreparável no mundo todo. Na saúde, chegamos hoje à marca de mais de 400 mil mortes no Brasil. E aí fica a nossa gratidão, sem sombra de dúvida, a todos os profissionais de saúde que desde o primeiro instante, desde o primeiro dia de pandemia, estão trabalhando diretamente por essa grande causa. Na economia, então, nem se fala. O estrago que está acontecendo na economia, no mundo todo, e não é diferente na nossa cidade, com fechamento de empresas, milhares de demissões. E não podemos deixar de dizer o estrago que também está acontecendo na educação. Nós não conseguimos medir os danos causados na educação, assim como no social. Automaticamente, esse caos causado pela pandemia, esse estrago na saúde, na economia, também está acontecendo no social. Eu gostaria de passar a palavra agora para o presidente da Associação Comercial, o senhor Lucas Dias, que vai falar sobre uma pesquisa realizada com empresários locais para saber sobre o grande impacto das restrições na economia local. Com a palavra, Lucas Dias. Boa noite a todos. Muito obrigado pelo convite. Sempre fico muito feliz com os convites do Melo aí para estar participando desses debates. E como tu falou, Melo, a gente fez uma pesquisa, né, com os nossos associados, mas não só com os associados da SIC, com empresas de Canela, fazendo algumas perguntas, né, trazendo um pouco mais sobre o impacto que o coronavírus teve em seus ambientes de trabalho. Provavelmente o Eduardo vai estar botando aí na tela, a gente, por exemplo, foram cerca de 120 empresas que responderam essa pesquisa, tá? 17% das empresas perderam de 0 a 25% da sua renda, né? 32% perderam de 25% a 50%. Já 33,9% perderam mais de 50%, até 75%, e culminando com 17% das empresas que perderam de 75% a 100% de faturamento. É um impacto gigantesco. E daí a gente fez algumas outras perguntas, eu trouxe as principais respostas aqui. Uma delas que tem bastante a ver com o que a gente vai estar falando hoje, que é sobre as linhas de crédito, sendo que 61% das empresas de Canela teve que contratar linhas de crédito para se manter funcionando durante esse período, sem contar com um fator que aí na prefeitura, com certeza vocês sentem na pele, né? Que é a falta, né? As empresas estão deixando de pagar impostos, né? Cerca de 44,6% das empresas de Canela deixaram de pagar algum imposto por falta de recurso. Isso impacta extremamente
na arrecadação do município e, com certeza, no que o município consegue investir não só na saúde, que é importante agora, mas em todas as outras áreas, né? Educação, infraestrutura. E outra coisa que é super importante, que agora a gente está tendo novamente aí as políticas de suspensão de contrato, redução de hora de trabalho, sendo que 61% das empresas de Canela aderiram àquela primeira MP da suspensão de contrato. Né? A gente, infelizmente, durante todo esse período que passou fechado agora de bandeira preta, a gente não teve essas políticas de suspensão e redução de horas de trabalho, o que impactou bastante nas empresas e, infelizmente, está vindo agora, talvez de uma forma um pouco tardia. Claro que muitas empresas ainda vão usufruir dessas políticas, mas é uma hora de retomada que a gente precisa estar com a equipe completa para estar pronta para essa retomada, e agora está vindo essas políticas de suspensão, enfim. Eu acredito que com um pouco de atraso, principalmente aqui no Rio Grande do Sul, né, onde a gente teve talvez tirando o Amazonas, né, o primeiro estado com um grande ataque da variante P1, né, a variante de Manaus, que trouxe esse grande impacto, né. Para ter uma noção, cada empresa de Canela demitiu em média 3 colaboradores. Não só os colaboradores aqueles oficiais, mas algum colaborador eventual de fim de semana, algum que de repente não tinha carteira, fazia algum trabalho mais informal, esse foi diretamente atingido, né? São mais de 2.000 empresas em Canela, então se tu botar esses dados aí de 3 colaboradores por empresa, esse número vai subir bastante, né? E para encerrar, outra coisa que a gente perguntou para encerrar a pesquisa, caso as restrições continuem, se você cogita fechar as atividades. E, infelizmente, 43,1% das empresas cogitam fechar as atividades caso as restrições continuem. Ou seja, um impacto gigantesco no nosso município. É difícil mensurar quanto tempo a gente vai precisar para recuperar todo esse tempo perdido. A gente sabe que quando tem uma queda muito grande, muito brusca, possivelmente o levante vai ser mais rápido também, mas mesmo assim o impacto vai ser grande, a gente vai sentir ainda durante um bom tempo, e espero aí que a gente consiga. A gente vai falar hoje sobre garantias de crédito, linhas de crédito. A gente sabe que muitas empresas hoje já não tem mais como conseguir ou como dar garantias, né, em empréstimos, estão com o nome negativado, não conseguem certidões, então fica cada vez mais difícil conseguir crédito. Mas é isso, Mela. A pesquisa está aí, ela foi feita aí com cerca então de 120 empresas aqui de Canela. Lembrando que em Canela tem cerca de 2.000 empresas, então dá para a gente calcular estatisticamente aí um impacto bem grande aí da pandemia aqui em Canela. Perfeito, Lucas. Obrigado pela tua participação. Muito importante que tu acaba de dizer. Essa pandemia, essa crise toda, ela não tem, de certa forma, prejudicado somente as empresas, os empresários. Ela tem prejudicado também o setor público, que está sofrendo com a baixa arrecadação, onde os municípios estão investindo fortemente na saúde, né? Que tem que ser esse o objetivo, esse o foco. Quero passar aqui agora a palavra ao gerente do Sicredi, da cooperativa Sicredi aqui de Canela, o senhor Luiz Fernando, que vai estar falando sobre linhas de crédito. Boa noite a todos que estão assistindo a live. Boa noite, secretário Luciano. Saudando a ti, eu saúdo a todas as autoridades aqui presentes, né? Os representantes das nossas entidades, SEBRAE, né, a SIC, e compartilhar com vocês que nesse momento de retomada econômica da economia aqui de Canela, a cooperativa Sicredi pioneira, ela está de portas abertas para ouvir o empresariado local, né, e apresentar propostas de linhas de crédito que daqui a pouco possam auxiliar nesse momento de retomada da economia. E para tanto eu vou tentar ser um pouco objetivo, até porque o tempo é curto, e caso alguém queira se aprofundar, a própria agência, né, estão com as portas abertas para dirimir as principais dúvidas sobre essas linhas.
E hoje mesmo o nosso gerente de crédito do Sicredi está assistindo a live e está no chat. Então, caso alguém queira fazer alguma pergunta, pode questionar pelo chat que ele vai estar respondendo. Tá? Eu vou ser bem sucinto, bem direto e focar principalmente as linhas de crédito que vão ao encontro desse momento mais delicado, né? Mas que a gente quer olhar para o copo cheio, sabendo do potencial do empresário de Canela, né? São anos aí de sucesso, cidade crescendo e eu tenho certeza que nós vamos passar por esse momento de maior dificuldade. Dividindo um pouquinho, a cooperativa tem linhas subsidiadas, né, através de parceria com bancos de fomento, que nem o BRDE. E aí eu trago o Fugentur, que o Sicredi também tem à disposição para poder ofertar aos associados. Não vou entrar no detalhe da linha, até porque foi pauta da última live, né? Mas temos essa linha, principalmente no que tange a capital de giro, né? Que é a maior necessidade do nosso empresariado nesse momento, com taxa de Selic mais 5% ao ano. Então essa é uma linha que a cooperativa tem à disposição. E falando de linha de recursos próprios, né, o portfólio é grande de opções, mas eu vou me ater em 4 linhas específicas, que, como eu disse, né, num momento mais oportuno, venham até a agência, marquem um momento com os nossos gerentes de conta, que a gente vai estar lá para ouvir o empresariado e junto construir a melhor proposta, a melhor linha para cada situação. Então a cooperativa possui linha de capital de giro, né? Hoje com um prazo mais estendido até para atender esse momento mais desafiador. É possível fazer capital de giro em até 4 anos, 48 meses, sendo que é possível dar 12 meses, até 12 meses de carência, ou seja, 12 meses de carência mais 36 parcelas. Hoje essa taxa de giro, a taxa de juro, lembrando que é linhas de recurso próprio da cooperativa, ela parte de CDI mais 0,69 ao mês. Temos também linha de crédito com garantia de imóvel, né? PJ. Por que a gente gosta de trazer essa linha ao conhecimento de todos? Porque ela é uma linha flexível. O associado, quando tem essa disponibilidade de dar uma garantia, ele consegue aplicar esse recurso sem precisar prestar contas, né? Essa linha ela é possível financiar em até 120 meses, ou seja, 10 anos, então um prazo longo, né? E ela é muito utilizada para reorganizar fluxo de caixa, né? Colocar em dia as contas da empresa, e ela é muito oportuna nesse momento. A taxa também é a partir de CDI mais 0,54 ao mês. Outra linha, a linha de investimento empresarial, né? CDI mais 0,54 ao mês também, que hoje é a partir desse CDI mais 0,54, e também 10 anos para pagar, 120 meses. Outra linha que tem tido muita procura por parte dos associados é a linha de investimento em turismo, né? Essa linha ela é focada mais para empresas que tem um segmento mais voltado ao setor turístico, mas quando a gente fala aqui de Canela, né, é difícil alguma empresa direta ou indiretamente não estar envolvido, então ela abrange uma grande quantidade aí de empresas.Essa linha ela tem 120 meses também para pagar e parte de CDI mais 0,39 ao mês. Hoje com a CDI a 0,22 dá 0,49, um cálculo de cabeça aí, 0,62 ao mês, 0,61 ao mês. É uma linha muito atrativa e é possível dar 1 ano de carência, né? Então é uma linha muito procurada e quando a gente passa essa linha, né, secretário, é olhando para o copo cheio, né? A gente sabe que o momento a procura maior é por capital de giro, é a necessidade que vem mais a esse momento, mas as linhas de investimento também são procuradas, né, porque Canela, tenho certeza, tem convicção, passado esse momento mais turbulento, e já começamos a partir de agora, vai retomar a força que sempre teve. Então, volto a dizer, não vou me aprofundar nesse momento nas linhas, mas a cooperativa está aberta, né? As portas estão abertas, literalmente, né? O decreto agora também nos permite trabalhar de portas abertas, e
Para quem quer daqui a pouco fazer um contato, tem o telefone da agência, o 32786900, e pode falar, marcar um horário para conversar com nossos gerentes de conta. E para encerrar, sabemos que também esse momento muitas empresas tomaram crédito, né, como bem disse o presidente da SIC, e hoje é possível, né, havendo a empresa passando um momento de dificuldade, é possível olhar com carinho para aquele empresário. Então, nos procure se entender que existe uma necessidade de prorrogação, né, repactuação, né, ou renegociação daquele crédito, né. Nós nunca vamos fechar as portas, a gente tem que entender e junto construir o melhor caminho para que ali na frente a empresa possa tomar de novo esse ritmo enfim, de negócios que a gente sempre pretende, né? Secretário Luciano, obrigado pela oportunidade, né? A gente fica à disposição aí no decorrer da live. Como disse o Marcos, nosso gerente, está respondendo o chat, caso alguém tenha alguma dúvida. E a própria cooperativa, lá, a agência está de portas abertas para o que for necessário. Muito obrigado. É importante destacar que uma das grandes dificuldades para o empresário conseguir linha de crédito é a questão da garantia. Então, nós convidamos mais uma vez, e quero agradecer, o diretor executivo do RS Garante, o Marcelo de Lima. Aliás, Marcelo, a segunda quinta-feira que nós temos aqui o atendimento presencial do RS Garante aqui em Canela. Desde então, nós já tivemos atendimento de 23 empresas que vieram até a prefeitura buscar informações como funciona o RS Garante. Então, gostaria que tu explicasse para quem está nos assistindo o que é o RS Garante, como funciona o RS Garante. Boa noite a todos que estão nos assistindo. A banca que já foi nominada, não vou ser repetitivo. Na verdade, a provocação que recebemos, né, secretário, foi já há algumas semanas, né? Aí a RS Garante como garantidora do estado do Rio Grande do Sul, tá junto aí na interiorização de toda essa busca de soluções para o micro e o pequeno empresário. Então, nós estamos compondo aí, junto com o secretário de Desenvolvimento, Edson Brum, assim, a sua comitiva, junto com os parceiros, né, também, Badesul, o BRDE, a Sicredi pioneira, um dos nossos mais antigos parceiros e a cooperativa que mais acredita nesse projeto de associativismo. Até hoje à tarde nós estávamos com uma outra demanda junto com a própria pioneira, desenvolvendo outros produtos aí. E, obviamente, tudo isso, né, não se faz sozinho, né? E a gente sempre tem junto conosco aí, hoje na figura do César, que é um grande parceiro aqui da região, que fica em Caxias, aqui a regional. O Sebrae sempre está junto conosco, né? Trazendo essa orientação, porque a gente não quer dar, a gente quer ensinar a pescar. Então, é por isso que é muito propício todo esse empenho e todo esse esforço que a Secretaria de Desenvolvimento de Canela faz em criar esse ambiente favorável. Em pesquisa recente realizada pelo Sebrae, foi mais uma vez constatado que as empresas, 24% das empresas que precisavam e queriam ter acesso a crédito, e esses 24% são empresas que já foram mapeadas e que elas precisam tomar o crédito, não possuem nenhum tipo de restrição, então estão aptas a tomar o crédito. Elas embarravam nesses 24% do Estado, aonde dizia o seguinte, que 38% desse montante acaba não tendo sucesso na análise de crédito ou na captação desse recurso para salvar o seu negócio por falta de garantia. E nesse encontro a gente está em várias mãos, né, construindo esse ambiente favorável. A gente está com parcerias, como a gente tem
com a Sicredi Pioneira, com o BRDE, com o Badesul, com outras cooperativas, trazendo esse ambiente, com o apoio fundamental de criar esse ambiente as prefeituras, né, que sabe aonde o pequeno, né, é no município, né, secretário, que a gente sabe aonde que passa a dificuldade, e a gente consegue, então, trazer todo esse ambiente de o crédito, as melhores linhas, e consegue contemplar aí, com o esforço de todos, a necessidade de garantia. Realmente foi um piloto que acabou se tornando aí case a Prefeitura de Canela, pelo seu pioneirismo de estar buscando esse atendimento, essa aproximação junto ao governo do estado, junto com a força do município, trazendo todas as entidades também do município, né, que tem os seus associados que geram aí desenvolvimento, renda, emprego, e por que não, né, a confirmação, se tendo esse ambiente favorável, impostos, né, que acaba trazendo o retorno através do município de benefícios para a comunidade. Então, realmente, a gente está muito feliz aí, tá fazendo esse atendimento, já toda quinta-feira, né, já virou data marcada, nós estamos aí com atendimento presencial, o nosso colaborador Alexandre, muito bem recepcionado pela Secretaria de Desenvolvimento, acaba passando o dia fazendo esse atendimento às empresas, tirando as suas dúvidas. Estamos, sim, secretário, com várias empresas já com um processo em andamento junto ao Badesul, da linha específica que a gente desenvolveu, onde a gente está aqui para ser mais um pilar na construção aí para a gente salvar essas empresas. Vale que todo esse esforço, né, nesse momento destacando, realmente são empresas que a gente precisa, a gente tem limitadores, né, oficiais que a gente realmente, nesse momento, a gente não consegue contemplar as empresas que possuem algum tipo de dívida ativa, não possuem ou possuem alguma negativação, né? Isso o governo do estado está procurando criar um ambiente para atender em um segundo plano, mas são regras que no sistema financeiro nós somos obrigados a seguir, né? Não é a prefeitura que não quer ajudar, não é o governo que não quer ajudar, mas a gente está para construir junto. Então, com esse ambiente favorável, com as palavras que teve até o meu antecessor, o gerente do Sicredi, procurem sim a cooperativa tem um atendimento diferenciado, as portas, né, a cooperativa, como a gente gosta de falar, ela não retira o guarda-chuva no meio da chuva, vai estar lá aberto, né? Toda a Sicredi Pioneira foi a primeira parceira nossa que nesse momento e no segmento, e principalmente na região onde está inserido Canela, foi sensível a fazer as prorrogações e as repactuações de imediato para o setor de turismo. Então, está muito sensível e entende muito o seu associado. E nós, como estamos inseridos nesse meio associativista, não poderia ser diferente estar apoiando. A RS Garante fica à disposição, parabeniza mais uma vez o secretariado, a prefeitura de Canela por esse esforço de criar esse ambiente, trazer os agentes, né? E com certeza que todo mundo junto a gente vai conseguir amenizar o melhor possível. Ontem até estávamos com o secretário encantado e nós falamos, e eu acho que é muito profícuo repetir isso, né? A gente pode não arrumar todas as soluções perfeitas, né? Mas com certeza as que nós vamos arrumar serão as mais justas. Então ficamos aí de pé e a ordem a todos que precisarem, estamos com as portas abertas, parabéns mais uma vez à prefeitura, o prefeito, o secretário, o SEBRAE, que realmente é muito importante essa assessoria nesse momento que a gente tira o chão numa pandemia dessa, né? A gente deixa de fazer o mesmo, né? E é uma coisa nova, e o SEBRAE aí com as assessorias
com certeza vai ser fundamental, né? Mais do que nunca. A gente percebeu o quanto que vocês entendem a necessidade dos municípios nesse momento tão difícil, né? E houve essa aproximação. Por isso quero te agradecer mais uma vez, porque toda e qualquer ação, por menor que seja, ela é importante nesse momento crítico. Todos que estão nos assistindo, quem quiser já ir mandando perguntas, né? Podem ficar bem à vontade. Agora eu vou passar aqui a palavra para os representantes do SEBRAE, o SEBRAE que tem sido um grande parceiro da cidade de Canela. Então, passo de imediato aqui a Sheila, que vai nos apresentar esse plano tão importante para a cidade de Canela. Boa noite a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao prefeito Constantino Orsolim e ao secretário da Fazenda e Desenvolvimento Econômico, Luciano Melo, pela oportunidade de apresentar o plano de mitigação de perdas para o município de Canela. Diante de um cenário de maiores restrições, fomos convidados pela administração municipal para a construção de um plano de ações para a retomada econômica de Canela. O plano de mitigação construído para Canela, ele tem o propósito de orientar e amparar os pequenos negócios, gerar um sentimento de pertencimento e apoio diante de um novo cenário, trabalhar soluções de curto prazo, tendo em vista a necessidade emergencial que muitas empresas têm para se adaptar, auxiliar na busca de novas oportunidades e novas receitas e reinvenções para os seus negócios, evidenciar oportunidades, possibilidades e proporcionar um atendimento personalizado aos pequenos negócios. O plano de mitigação ele é constituído por duas fases. Na primeira fase, podemos citar algumas ações, como a live especializada de crédito, onde foi abordado as linhas disponíveis, que ocorreu no último dia 15. Também podemos citar as assessorias online que serão disponibilizadas a todos os empresários e também a construção de uma landing page personalizada e exclusiva para o plano de retomada econômica. Também serão realizadas ao longo do plano 3 palestras. Uma será direcionada para a parte de finanças, verificando a questão de fluxo de caixa e necessidade de capital de giro. Também uma palestra de marketing digital e uma voltada especificamente ao público do turismo. Na landing page que foi construída, desenvolvida especificamente para o plano de retomada econômica, você vai contar com soluções de marketing digital, decretos e notícias, capacitações online, ferramentas de controles financeiros e de modelagem de negócios, além de muitos conteúdos online, orientações ao crédito. E também vai ter um campo para as inscrições dos empresários para as assessorias online que serão realizadas pelos analistas do SEBRAE. Aqui colocamos um exemplo então, da nossa landing page. Você pode acessar pelo endereço canela.rs.gov.br/retomada econômica. As assessorias online que serão desenvolvidas pelos analistas do SEBRAE serão abordados os temas marketing, vendas, finanças, gestão de pessoas, planejamento empresarial. Elas terão duração de 1 hora, serão feitas online e também terão um acompanhamento posterior para verificar a execução do plano de ação que será desenvolvido para os empresários. Aqui vocês podem verificar como será feita essas inscrições. É só preencher todos esses campos que o nosso analista entrará em contato com o empresário para marcar um diagnóstico e realizar a assessoria. Como já falamos, as palestras elas serão feitas ao longo do programa. Posteriormente, o secretário Luciano irá divulgar as datas de cada palestra. E no nosso plano de mitigação, na fase 2, vamos contar com um grande programa que se chama Programa Cidade Empreendedora. Esse programa ele é constituído por 6 eixos. O eixo de liderança, onde será trabalhado os atores de desenvolvimento, como os secretários. Vai ter um eixo também de desburocratização, onde é trabalhado a rede simples e também a sala do empreendedor, que será situada dentro do Sídica. Também será trabalhado o eixo de compras governamentais, um eixo específico para a educação empreendedora para o município, onde será trabalhado fortemente os professores. Também terá um eixo de valorização das empresas locais, com muitas capacitações que vai atender empresas tanto do comércio,
quanto do turismo, quanto da indústria, e também terá um eixo especificamente de inovação, que irá trabalhar o ecossistema de inovação do município de Canela. Deixo aqui também o meu e-mail, o meu telefone, para caso algum empresário precise de algum esclarecimento, queira fazer um contato. E esperamos as inscrições dos pequenos negócios de Canela na nossa landing page. Agradecemos mais uma vez ao Sebrae, aqui representado pela Sheila da Rosa, assim como pelo gerente regional César Samuel do Nascimento. O Sebrae, mais uma vez, quero deixar claro, tem um papel importantíssimo, principalmente agora, mediante toda essa crise. Nós que, a pedido do prefeito, aliás, quero mandar um abraço para o nosso prefeito Constantino, que não tem medido esforços para esse enfrentamento da crise, tanto como prefeito como presidente aqui da Associação das Cidades aqui da região da Serra, da Anserra. E a pedido do prefeito, nós publicamos e lançamos algumas semanas atrás algumas ações de retomada econômica, entre elas o Refis, que tem beneficiado em muito aquelas pessoas, seja pessoa física, seja pessoa jurídica, ou seja, empresas, a colocar seus débitos em dia perante a prefeitura e tem contribuído também na arrecadação da prefeitura. Nós também temos disponibilizado já, após a aprovação da Câmara de Vereadores, a lei que autoriza o Executivo a parcelar, reparcelar e prorrogar créditos tributários. Estaremos injetando na economia do município, agora em maio, cerca de 2 milhões através do pagamento do 13º dos funcionários da prefeitura. E essa grande parceria aí através das linhas de crédito, né? Como citei no início, nós já tivemos uma live com a presença aqui do BRDE, do Badesul, do RS Garante e hoje do Sicredi. Nós também estaremos enviando para a Câmara de Vereadores, nos próximos dias, o PL, o Projeto de Lei de Liberdade Econômica, onde vai diminuir muito a burocracia para aquelas atividades de baixo risco. Estaremos, e aí é o grande projeto, que conta com a parceria do Sebrae, inaugurando o Sídica, que faz parte do projeto Canela Cidade Empreendedora, o Centro Integrado de Desenvolvimento e Inovação de Canela, onde vai estar fortalecendo todos os setores econômicos do município, mas também vai estar buscando uma nova economia, uma nova matriz econômica através da tecnologia e inovação. Estamos sim preocupados com o futuro da nossa cidade. E agora passo de imediato aqui a palavra para o nosso deputado federal, senhor Márcio Biolk, que vai estar falando sobre as perspectivas tanto do presente quanto do futuro, que vem acontecendo em Brasília, na Câmara de Deputados, dos deputados. Fique à vontade, Márcio. O Márcio que sempre defendeu muito o desenvolvimento, já foi secretário de desenvolvimento do Estado e contribuiu muito para o desenvolvimento de Canela anos passados. Fique à vontade. Obrigado, Luciano. Primeiro, agradecer a gentileza do convite que foi feito, agradecer a quem está nos acompanhando. É uma honra poder participar aí dessa conversa aí, junto contigo, junto com o Marcelo, com o Lucas, o Luiz Fernando do Sicredi, o pessoal do Sebrae, o César e a Sheila. Tenho uma aproximação muito grande, já fui conselheiro lá do Sebrae, então aprendi naquele período a reconhecer a importância da articulação que ele faz. E também é uma iniciativa como essa, porque ela diminui a lacuna que existe entre a realidade, entre os agentes que podem contribuir e principalmente a nós que temos a obrigação de levar esses anseios a ações de governo, né? E essa é uma preocupação que desde o ano passado a gente teve, porque a pandemia ela não foi previsível como a maior parte dos grandes desafios da administração pública, dos ciclos de governo. Eu tenho dito que ao longo dos mandatos já percebi que os grandes desafios não são muitas vezes aqueles discutidos no período eleitoral, né? Acabam sendo momentos que não foram previstos e que trazem efeitos amplos, né, e profundos na vida de todos nós. Então, logo que iniciou todo o início da pandemia, os seus efeitos, acho que demorou um pouco para que todos pudéssemos compreender
a sua extensão na vida pessoal de cada um, na saúde pública, né? E daí também alastrando os seus efeitos, principalmente para a economia brasileira. Talvez por convivência com a área, pela vivência também profissional, a gente desde o início estava muito preocupado, né, com a celeridade de algumas ações que foram tomadas, mas eu não deixo aqui de fazer uma crítica construtiva, porque acho que falar para esse público que está nos ouvindo, pessoas que empreendem, que saíram da zona de conforto, sobre a articulação das ações, a gestão das ações, na política não é muito diferente da vida empresarial, do empreendedorismo. Tão importante quanto tomar a medida certa é tomar ela no tempo certo, né? Então, porque isto tem um custo. Na nossa empresa, às vezes, a gente consegue medir uma falha no estoque, um problema no fluxo do caixa, enfim, uma ação não tomada ou uma ação tomada no tempo errado. Na política, ela também deve ser medida, ela não pode ser negligenciada. Então, a gente teve essa desarticulação que eu faço uma crítica um pouco mais dura e não quero aqui ficar tecendo críticas em cima daquilo que foi feito, porque também a perfeição não era alcançável num período de tantas dúvidas, né? Mas alguns princípios eram necessários. A gente trabalhar de maneira organizada, unir esforços para enfrentar o primeiro problema de saúde pública, porque o custo dele traz na vida das pessoas que estão nos assistindo, traz na economia. Isso faltou na parte das alternativas e o aparato na saúde pública e faltou também nas medidas de sustentação econômica. Faltou no tempo e também na dose. Então, acho que muito do que está se passando hoje a gente podia ter evitado. Outras questões ainda precisam ser trabalhadas. Por exemplo, essa questão da reedição aí de alguns programas que nós tivemos essa semana. Isso é importante, né? Mas, claro, o Pronamp, a manutenção de emprego, mas junto com isso tem que vir medidas no mesmo momento. Como a gente teve no ano passado, batalhei muito para a desoneração do IOF. É um pequeno custo que traz para a vida nas operações das pessoas, impacta ali, né, na lógica de buscar ferramentas mais apropriadas para um período de maior necessidade, e tu, por outro lado, não faz o suficiente. Deixa ali um pequeno exemplo de que talvez não tenha muito fundamento para as operações nesse perfil, né, uma cobrança do imposto. Ou também, como disse aqui o Marcelo, né, a importância do fortalecimento dos fundos garantidores e tudo que esse avanço que a própria pandemia, creio eu, tenha trazido, ouvi um testemunho como o de vocês, traz um ensinamento para que a gente possa continuar com essa política, trazer essa cultura, fortalecer essa cultura para o pós-pandemia, pela ferramenta que é, né, pela concepção de algo que tem um alcance e permite com que pessoas possam ter acesso ao crédito que sem isso não teriam, né? Então, a gente tem que aperfeiçoar modelos como esse. Outra coisa que eu acredito que a gente tem que trabalhar, e quando eu faço a crítica, eu me incluo aos criticados, né, Luciano? Porque acho que a gente tem que buscar encontrar essas soluções e não ficar achando apenas culpados. É a questão dos negativados. Eu acho que, para mim, hoje, isto talvez seja um dos grandes gargalos. Se nós não podemos negligenciar o risco da operação financeira, e eu compreendo, já tive a oportunidade de participar de conselhos do Badesul, da Caixa RS, a responsabilidade da concessão do crédito nem sempre é apenas a vontade ou a má vontade, como as pessoas muitas vezes presumem. Existem regras estabelecidas pelo Banco Central, o pessoal do Sicredi, do Garante, sabem disso, não podem abrir mão disso, não podem flexibilizar, né, esses parâmetros. Então, se nós não queremos, por um caminho, fragilizar a garantia das operações, eu diria a saúde dessas operações, já está passando o tempo para que a gente possa regularizar a parte fiscal das empresas. Vocês estão fazendo aí um programa dos tributos municipais, mas a articulação de um programa, principalmente para aquelas empresas que entraram em dificuldade em função da pandemia, aonde não é uma empresa que vai pegar carona com o problema, né? Ela precisa tratar do problema que foi jogado, assim, que nós todos enfrentamos, ela tem que ser dada uma alternativa. Então, a articulação em programas de regularização fiscal, né, que o Brasil já fez tantas vezes, eu até vou dizer, em momentos talvez tão menos necessários,
e abrangendo empresas, pessoas jurídicas talvez tão menos necessitadas, ou então, eu diria, em alguns casos, até que não sei se resolveu o problema do fisco e da própria empresa. Hoje isso urge, é urgente. Eu acho que deve ser angustiante ao Marcelo, ao Luiz Fernando, lá no Sicredi, e o pessoal do Sebrae dando orientação, sabendo que pessoas que tinham seu negócio organizado, né, redondo, e hoje estão excluídas de um processo, né, por conta de uma exigência. Não é que eles negligenciaram. A economia parou por um tempo. O sujeito deixou o seu negócio por um período, estagnou. Em alguns casos mais radicais, inclusive, o negócio se extinguiu, né? E existe agora a perspectiva de que possa ser retomado, possa voltar, em função de que nós temos aí não a solução de todos os problemas, mas um caminho que pode nos devolver a normalidade da convivência, das demandas, né, através da vacinação. Então, Luciano, acho que um momento como esse, tá, uma iniciativa como a que tu fazes hoje, ela é importante para que as pessoas compreendam que todos nós que estamos aqui botando a cara na internet, nós não estamos alheios àquilo que elas estão passando. Pelo contrário, nós, na nossa vida particular, a minha esposa é microempresária. Esse mês ficou extremamente satisfeito que parou com a cobrança do DIFA, né, o imposto diferencial de alíquota. Então, são coisas que a gente vive, que a gente não pode se alienar fazendo de conta que não chega em nós. Quando tu me fizesse o convite, eu sei que às vezes a participação de político acaba sendo traduzida como, né, mostrar cara ali e tal, mostrar sensibilidade ao assunto, mas sinceramente eu acho que não é isso. Eu acho que poder ouvir aqui um pouco, eu tenho acompanhado aqui no chat algumas respostas, o pessoal falando sobre a questão dos negativados e assim por diante, ajuda sim a balizar um pouco. Se nós não vamos ter capacidade política ou financeira de tomar todas as medidas, né, então que a gente saiba tomar as medidas certas. Eu fiquei aqui restrito às questões do empreendedorismo empresariais. Eu divido muito a nossa pauta lá no Congresso naquelas que tiveram um caráter de saúde pública, propriamente dita, naquelas que tiveram uma função social, como os auxílios de renda aí nesse período, suficientes ou insuficientes, não vamos entrar, não é hoje o local para fazer esse tipo de assunto, mas é o local para que a gente possa, né, perceber, compreender um pouco as medidas que podem ser tomadas em relação, inclusive para fazer chegar aquilo que a gente estabeleceu, né? O Pronamp foi um belo programa. O Rio Grande do Sul teve mais de 60 mil empresas que no ano passado, no dia 31 de dezembro, fecharam com benefício através desse programa, né? Ele acabou trazendo um pouco assim, induzindo a uma cultura do fundo e tal, e acho que isso trouxe efeitos além do programa, né, no comportamento dos empresários buscando esse tipo de alternativa. A sua reedição agora, ela vai ter uma limitação menor financeira, mas com outros parceiros permitindo o fortalecimento dos fundos garantidores, a gente pode ter uma ampliação muito grande em cima de uma política como essa, moderna, que acontece, o Marcelo sabe, isso acontece no mundo todo, de uma maneira que no Brasil precisa acontecer, né? Então, a de manutenção de emprego, também nós ficamos aí um hiato, né? É um contrassenso, às vezes, não articular no momento adequado essas medidas. E eu acho que das que foram feitas, eu fiz aqui, eu elenquei algumas, né, podia falar de operações sobre crédito para quem utiliza a maquininha, assim por diante, mas eu acho que elenquei aqui duas que foram essenciais, né, na manutenção de empregos e na busca do crédito, e acho que tem essa medida que está pendente, que é uma condição, se não afrouxando a exigência legal em cima das negativas, mas então que a gente permita esse pessoal se regularizar. Os municípios estão fazendo isso. Num ano difícil, que está perdendo a arrecadação, o ano passado teve uma compensação grande no orçamento do Estado e dos municípios. Esse ano, não. E mesmo assim, os municípios estão compreendendo e sabendo que, se não fizer, vai custar mais caro, né? Nós precisamos disso em nível estadual e em nível nacional, né, para que essas pessoas possam regularizar a sua situação, ter um parcelamento, seja por um prazo ou então considerando o seu faturamento, como já foram feitas outras vezes, ou com o prazo como um gatilho, um número de parcelas, mas que a gente consiga regularizar para que elas possam chegar
no Garante, no Sicredi, nas agências financeiras, né, linhas oficiais ou não, e poder fazer as operações. Se nós não fizermos isso, hoje está diferente de março do ano passado, de abril do ano passado, Luciano. Lá, o número de empresas negativadas, elas não eram decorrentes da pandemia. Hoje, muitas das empresas lá não estavam, elas entraram, né, em dívida ativa, enfim, por conta da situação econômica e não por uma situação gerencial. Isso tem que ser visto. Eu acho que, do que eu ouvi aqui hoje, do que eu li, né, se a gente tem evitado aí alguns esforços para fazer essas questões chegarem até a equipe econômica, eu quero deixar aqui consignado que acho que esse é o grande desafio, os demais deputados aqui do Estado, que a gente tem que buscar pensando no empreendedorismo. Com toda a sinceridade, talvez até mais urgente aí do que esses programas de manutenção de emprego, do Pronamp e assim por diante, porque se esse pessoal não tiver acesso às operações, nós estamos aí, né, oferecendo acessórios que não vão resolver o problema. Hoje, eles estão nutridos de uma expectativa de que a coisa vai normalizar até o final desse ano, né? É a hora de entrar com uma política, porque eles não vão hesitar em tentar, talvez, a última tentativa, a derradeira, para manter o negócio em pé, para manter os empregos complementando com as políticas públicas, mas principalmente podendo ter acesso às operações. E eu agradecer, Luciano, parabenizar aí pelo teu trabalho. Eu tenho em ti mais do que um parceiro de trabalho, tu sabe que sou um admirador, devo muito a ti, Luciano, e os teus pleitos aí de canela junto com o Constantino no nosso gabinete aí, antes de entrar no mérito, avaliar cada um, por quem está carregando, vocês trazendo nas mãos, aí nos braços de vocês, sempre vai ser tratado com zelo, com prioridade, tá? Então, obrigado aí e que a gente possa ter alinhado, né, nivelado um pouco aí os nossos papéis aí, ouvindo principalmente os parceiros que falaram um pouquinho antes. Nós é que agradecemos, deputado Márcio, deputado amigo Márcio, o deputado Márcio, que sempre contribuiu muito para o crescimento de Canela, e sempre deixou as portas abertas do gabinete para tudo que a gente realmente precisasse, né? E a gente precisa. Eu acho que as suas colocações foram muito felizes no que está acontecendo hoje, né? Nós resolvemos aquele problema da questão de garantias. Hoje existe o RS Garante, mas o grande problema é a questão da as empresas estarem negativas. Esse é um grande problema, né? E aí vai um alerta para aqueles empresários que estão nos assistindo neste momento, que estão passando por crise, mas ainda não estão negativados. Não deixem isso acontecer, né? Hoje nós estamos colocando à disposição as linhas de créditos, nas quintas-feiras, das 10 da manhã até as 16 horas, aqui na Prefeitura, no Departamento de Desenvolvimento, com a parceria da RS Garante, nós temos um profissional, o Alexandre, que tem prestado consultoria para os empresários. E hoje foi lançado aqui o plano de mitigação de perdas, né, com a parceria do Sebrae, que também vai estar prestando uma consultoria para todos os empresários. Aquilo que eu costumo dizer, cada caso é um caso, tem que ser estudado, né? E aqui tem algumas perguntas, quero aqui também mandar um abraço para o Daniel e o Marcos, da Sicredi, que estão nos assistindo. O David, temos que retornar à economia em todo o país, é hora de todos darem as mãos e seguir todos em frente, todas as forças juntas vai dar certo. Esse realmente, como bem falou o deputado Márcio, não é o momento de buscar culpados, né? Aqui o Ronaldo de Paula, ex-presidente da SIC, o qual fez um grande trabalho. Obrigado, presidente Lucas Dias, por nos representar e levar alguns números e anseios do comércio em geral. Aí uma empresária da loja Lara Lê, neste momento muitos empresários estão negativados. Por decorrência dessa crise, sendo assim, qual seria a condição para quem estar com o nome com restrição conseguir fazer um empréstimo? Não sei se o Marcelo gostaria de falar, ou de repente o Luiz aqui do Sicredi, que é uma pergunta que realmente tem sido persistente, né, neste momento. Todos, né? Nós estamos aí, entre tantos outros atores, e como muito bem pontuou,
essa resposta é a resposta de 1 milhão, né? Então, na verdade, a gente está tentando caminho para esses simples e complicado ao mesmo tempo, né? O ambiente de ação favoráveis, né? As empresas que indicadas pela pandemia, empresas oportunistas que já não pagavam e deixaram de pagar, e a culpa é da pandemia. Uma preparação em conjunta do SEBRAE, das